participativa hoje, com perguntas, com dúvidas, com vários tipos de contribuições. E aí a gente vai ter hoje, como temos você com um tempo um pouco mais longo, se você preferir, geralmente a gente tem 2 pessoas participando em cada aula, hoje a gente vai ter uma pessoa, então você vai poder ter um tempo mais livre para poder fazer suas contribuições, vai ter muito tempo também para fazer o debate, tá bom? Tranquilo, Então, minha querida. como todas as aulas, para quem já está por aqui, vocês vão poder fazer as contribuições e perguntas também pelo chat. Eu e o professor Saulo, a gente vai estar organizando as perguntas e comentários, mas também encorajo as pessoas a abrirem o microfone, ou se quiserem o microfone e o vídeo, para fazerem as perguntas diretamente para o nosso convidado, né? Porque é sempre bom, só para dizer para o convidado que a gente tem, Oliveira, gente do Brasil inteiro participando desse curso, dessa disciplina. Que Então, maravilha. é muito bom também quando o pessoal abre os áudios para a gente escutar os sotaques e as contribuições diretas na fala Sim. mesmo, né? E às vezes fala em imagem. Então a gente pede que as pessoas também se encorajem a fazer as contribuições dessa maneira ao longo da aula. Eu vou passar então para o professor Saulo dar bom dia e imediatamente a gente já passa para Oliveiros trazer suas contribuições, tá bem? O professor Saulo quer dar bom dia para a gente? Sim, olá, bom dia a todos e todas. Eu espero que hoje seja mais uma manhã agradável, né, de compartilhamento, de informações, de vivências. E eu gostaria só, antes do professor começar a fala dele, eu queria pedir que o Leandro, eu coloquei aí no chat um link, é um vídeo bem rapidinho, né? Bem curtinho, acho que tem pouco mais de 5 minutos. Eu queria que o Leandro, que eu acho que ele tem uma internet melhor do que a minha, que a última vez que eu tentei projetar um vídeo aqui ficou meio travando, né? Então, eu pediria que ele projetasse esse vídeo, uma produção do Ministério da Saúde para divulgar a política nacional de plantas medicinais e fitoterápicas. Então, ele apresenta de um modo assim bem condensado, bem resumido, as várias diretrizes dessa política, né? E como a questão da valorização dos saberes tradicionais está inserida oficialmente na política federal sobre o tema, eu acho interessante a gente ter essa perspectiva e depois passar, então, a palavra para o professor que vai compartilhar conosco um pouco do conhecimento das vivências dele. Tudo pronto, Leandro? Eu queria só que vocês, durante a projeção do vídeo, ficassem atentos aos vários aspectos, né, que a política engloba. É muito importante isso, porque uma política nacional, em qualquer área, em qualquer aspecto da saúde pública, ela funciona como um norte, né? Como um direcionamento que o próprio Estado brasileiro estabelece para os seus cidadãos. Então, é uma coisa assim que transcende a questão partidária, a questão governamental de um determinado período, né? É uma política de Estado e seja qual for o governo que esteja à frente desse Estado em dado momento, ele deve, então, procurar implementar e seguir aquelas ações e estratégias apresentadas na política. Quando o Leandro estiver pronto, pode projetar. Professora Luzibênia chegou, bom dia, professora. Só enquanto o Leandro coloca o vídeo, queria lembrar vocês sobre a abertura da câmera e do áudio, para vocês terem atenção a isso, para a gente não ter surpresas, porque como está sendo gravada a aula, então pode acontecer de alguém, por um descuido, não perceber que a câmera está ligada, e a gente quer fazer também esse aviso, tá bom? Ó, já vai rolar agora o vídeo.
Hoje, só porque o professor Saulo falou que minha internet era boa, está meio lenta. Mas está abrindo aqui. Só para contrariar, né, Leandro? É. Está abrindo aí para todo mundo? Tá aparecendo. Tá rodando, né? Como se estivesse entrando no vídeo, carregando. Garantir à população brasileira o acesso seguro e o uso racional de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria nacional. São os objetivos da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, aprovada por meio do Decreto número 5.813 de 2006. Para as 17 diretrizes da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, foram definidas ações, prazos, recursos, ministérios gestores e envolvidos que resultaram no Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, aprovado em dezembro de 2008 por meio da Portaria Interministerial número 2960, que também cria o Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que terá o objetivo de monitorar e avaliar o Programa Nacional. Os princípios orientadores, tanto da política como do programa, podem ser resumidos em ampliação das opções terapêuticas e melhoria da atenção à saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde, SUS. Uso sustentável da biodiversidade brasileira. Valorização e preservação do conhecimento tradicional das comunidades e povos tradicionais. Fortalecimento da agricultura familiar, crescimento com geração de emprego e renda, redutor das desigualdades regionais, desenvolvimento tecnológico e industrial, inclusão social e redução das desigualdades sociais, e participação popular e controle social. O Programa Nacional possibilitará o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos, para garantir a eficácia, segurança e qualidade desses produtos. Conhecimento tradicional e popular. A biodiversidade brasileira está aliada a uma diversidade de povos e comunidades, com visões, saberes e culturas próprias. Por isso, é imprescindível promover o resgate, o reconhecimento e a valorização das práticas tradicionais e populares de uso de plantas medicinais e remédios caseiros como elementos para a promoção da saúde, conforme preconiza a Organização Mundial da Saúde. Pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. O Brasil é o país com maior biodiversidade do planeta. Isso inclui plantas medicinais, que são matérias-primas para a fabricação de fitoterápicos e outros medicamentos. O apoio à pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação com base na biodiversidade brasileira, de acordo com as necessidades epidemiológicas da população, constitui importante estratégia para a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Informação e comunicação. Para a transmissão do conhecimento, devem ser estimulados espaços para a informação e a discussão de questões pertinentes ao tema plantas medicinais e fitoterápicos, abrangendo públicos-alvos distintos, como setores acadêmicos, de serviços, produtivo e a sociedade civil. A divulgação do tema contribuirá para o compartilhamento do conhecimento, para a expansão da base de pesquisa e o consequente fortalecimento da tecnologia, e para a utilização correta, segura e responsável das plantas medicinais e dos fitoterápicos pela população brasileira. Recursos humanos. Tanto os procedimentos adotados para cultivo, manejo, produção, distribuição e uso de plantas medicinais e fitoterápicos, como o desenvolvimento de pesquisas, tecnologias e inovação, implicam capacitação técnico-científica
dos profissionais de toda a cadeia produtiva. Manejo e cultivo, produção de plantas medicinais. Para o cultivo de plantas medicinais, a agricultura familiar apresenta diversas vantagens, como disponibilidade de terra e trabalho, detenção de conhecimentos tradicionais, longa experiência em práticas agroecológicas, dentre outras. Mas para o cultivo e manejo de plantas medicinais, devem ser observados os diferentes sistemas de produção, técnicas e experiências desenvolvidas pelas diferentes regiões e comunidades. Produção de fitoterápicos. O estímulo da produção de fitoterápicos em escala industrial, por meio do apoio à pesquisa, desenvolvimento e inovação, as parcerias entre entidades e órgãos do setor e o desenvolvimento de uma política com incentivos financeiros favorecerá a produção nacional, a ampliação do parque tecnológico e, consequentemente, diminuirá a dependência tecnológica externa. Aliado a isso, a produção de fitoterápicos por laboratórios farmacêuticos públicos poderá proporcionar agilidade ao processo de aquisição e, com isso, facilitar o acesso aos fitoterápicos pelos usuários do SUS e promover a resposta rápida das políticas de Estado. SUS. A ampliação de opções para prevenção e tratamento de doenças ofertadas a usuários do SUS com garantia de acesso a plantas medicinais e fitoterápicos, segurança, eficácia, qualidade, é uma estratégia que visa a melhoria da atenção à saúde da população e à inclusão social. Então, gente, vocês puderam ver aí, né, um vídeo bem curto, bem breve, apresentando os principais aspectos dessa política nacional na área de plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos. Só para, né, resgatar um pouco de como isso surgiu. Através da luta de vários segmentos populares, né, atuantes nessa área, não só sociedades científicas, não só a academia com suas pesquisas, mas também segmentos da comunidade, principalmente de comunidades tradicionais, como quilombolas, indígenas e pessoas de um modo geral, usuários de plantas medicinais. Então, como resultado de tudo isso, em um momento que era politicamente favorável, no ano de 2006 foi aprovada pelo Ministério da Saúde a primeira edição dessa política. A política específica de fitoterapia, ela nasce junto ali com a política de práticas integrativas e complementares. Então, essa política, além de estabelecer todas essas diretrizes, todo esse detalhamento, né, o que precisaria ser feito e de onde viria o recurso, ela também criou um comitê nacional para acompanhar a execução dessa política, né? Em 2016, surgiu uma atualização dessa política, quando ela completa 10 anos, surge, então, publica-se uma segunda edição. E de lá para cá, muitas dificuldades, principalmente com o trabalho desse comitê, formado por também representantes da sociedade civil, indivíduos também representando determinados setores do governo, né? E desde então esse comitê tem sido praticamente desfeito. Inclusive, atualmente, existe um interesse do governo de deslocar tanto o comitê que deve acompanhar a política nacional na área de fitoterapia, quanto também aquele comitê que deve acompanhar a política nacional de práticas integrativas e complementares em saúde. E está tendo uma reação, né, da sociedade contra essas mudanças, porque claramente elas visam a enfraquecer o trabalho desses comitês. Então, o que eu queria destacar aí no vídeo é que é muito interessante a preocupação, né? E isso é legal, está registrado na forma de política, porque isso nos respalda. Então, quando a gente for cobrar de qualquer governo que seja,
a gente pode dizer assim, olha, tem uma política nacional sobre o assunto, especificando o que deve ser feito em termos de ações governamentais, garantir o acesso a plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos, acesso que seja seguro e eficaz, né, sem prejudicar a sustentabilidade da nossa biodiversidade. Então, só destacar aqui algumas dessas 4 diretrizes. A primeira, eu considero mais importante, valorizar os saberes tradicionais. E é isso que a gente tem procurado fazer aqui nesse curso, é isso que a gente vai continuar fazendo, né, hoje, quando o professor começar a fazer uso da sua palavra. Estimular, vejam só, como as coisas não são antagônicas. A ciência não validou determinado uso terapêutico de determinada planta medicinal ou produto dela derivado. Não é bem assim. Na maioria dos casos, quando a gente, na academia, começa a investigar determinada propriedade terapêutica de determinado produto derivado de uma planta medicinal, qual é o nosso ponto de partida? A informação popular, né? Então, eu mesmo posso dar esse depoimento. Na minha tese de doutorado, eu fiz um estudo de avaliação da toxicidade do peão roxo, a Jatropha spifolia. Por quê? De onde me surgiu essa ideia de fazer esse estudo? Porque no interior do Maranhão, as comunidades, principalmente comunidades de origem indígena e quilombola, eles usavam muito o chá da folha do peão roxo para tratar pressão alta. E a gente sabe, né, academicamente, classicamente, o peão roxo, essa espécie vegetal, ela está nos manuais de plantas tóxicas. Então a gente se perguntava, como é que esse povo está usando uma planta que é tóxica para uma finalidade terapêutica? Então, lá fui eu, como um dos membros da equipe lá na época, na Federal do Maranhão, lá fui eu para João Pessoa para fazer meu doutorado na UFPB. Então as coisas dialogam, elas se completam, elas não são antagônicas. E o que eu acho interessante também é que na política tem até registrado oficialmente a intenção de, por exemplo, estimular o cultivo de plantas medicinais por meio da agricultura familiar, gerando emprego e renda, e não só para estimular esse uso popular de plantas medicinais, mas também para que se produza insumos vegetais para uma indústria farmacêutica, que poderia ser uma indústria farmacêutica genuinamente nacional, né, fabricando medicamentos fitoterápicos a partir de matéria-prima vegetal, de insumos vegetais produzidos pelos pequenos agricultores, né? Então, tem também a perspectiva de investir em pesquisa e desenvolvimento tecnológico. E, como, digamos assim, a cereja do bolo, estimular a inserção da fitoterapia na rede pública de assistência em saúde, principalmente na atenção básica, no SUS, né, que é uma dificuldade muito grande. Nós, do PET Fitoterapia, temos feito algumas pesquisas nesse sentido. A gente vai nas unidades básicas de saúde, conversa com profissionais, com pacientes, né, com usuários daquele serviço, sobre fitoterapia. O que a gente concluiu, assim, de modo geral, até o momento? As pessoas usam muito, claro, né? E relatam qual planta usa, para que usa. Quando a gente conversa com os profissionais, a gente meio que consegue corroborar a informação que os pacientes dão, né? Os profissionais dizem que sabem que os pacientes usam, relatam, inclusive, as plantas mais usadas e as finalidades terapêuticas mais usadas. Mas o que é mais grave? Esses profissionais, embora sabendo desse comportamento dos pacientes, não conversam com os pacientes sobre fitoterapia, se nem conversam, né, se nem perguntam durante a consulta, quanto mais prescrever medicamento fitoterápico ou recomendar o uso de alguma planta medicinal. Então, isso é muito grave, porque a gente sabe que, em vários casos, o uso concomitante de um derivado de planta ou de um medicamento fitoterápico pode, por exemplo, interferir, produzir interação medicamentosa com a medicação alopática, né? Então, tem sido uma das principais linhas de ação do PET Fitoterapia, conhecer melhor essa realidade e, através das ações de extensão, trabalhar, conversar tanto com os pacientes quanto
com os profissionais de saúde, para que a gente consiga reverter essa situação. Mas eu confesso que é um trabalho muito lento, muito demorado, muito cansativo, e que poderia ser dinamizado se essa preocupação viesse não apenas de um grupo que está fazendo ali um pequeno trabalho, né, mas se viesse como política pública, principalmente pelos gestores municipais que têm a obrigação de cuidar desse nível inicial da assistência em saúde na rede pública. Tá bom, gente? Então, acho que era isso que eu queria colocar como uma espécie de introdução para a gente ter sempre em mente que valorizar o saber tradicional não é coisa de algumas pessoas legais, descoladas. Nossa, como fulano tem a mente aberta, ele valoriza o que o povo faz e tal. Não é só isso. É isso também, mas não é só isso. É uma questão de política pública, está na diretriz. A gente tem que respeitar esse conhecimento ancestral, esse conhecimento que vem há milênios, sendo passado de geração a geração. Então, se eu, só porque estudei 4, 5, 6 anos numa faculdade, acho, como profissional de saúde, que isso é coisa de leigo e ignorante, eu tenho que fazer uma autoavaliação e me perguntar quem é, de fato, o leigo ignorante, né? A humanidade que está repassando esse conhecimento de geração em geração há milênios, ou eu, né, só porque passei ali 5 anos estudando e não percebi ainda que eu preciso estudar mais, que aí na hora que eu tiver estudado um pouco mais, eu vou concluir, né, a frase célebre que já foi dita pelo filósofo, só sei que nada sei, né? E aí sim eu ficarei mais humilde e estarei então mais preparado para aprender o que eu preciso aprender com meu semelhante, com meus pacientes, né, com os usuários dos serviços de saúde. Obrigado, gente. Eu volto a palavra para Maristela, ou então diretamente para o professor Oliveiras. Obrigado. Saulo, obrigada. Eu vou falar só para poder comentar uma coisa que está acontecendo aqui na sala hoje. Foi informado que o Google mudou o limite de pessoas que podem entrar na sala do Meet, se não for aberta a sala via instituição. Então, Luzibênia, a gente tem quase 180 pessoas frequentando, né? Então, só centro até agora. Então, a professora Luzibênia está tentando abrir uma sala para que a gente possa migrar para lá, de modo que a gente consiga acolher todo mundo que está tentando entrar e não consegue por conta dessa mudança que já informaram aqui que houve, né? O que eu pensei foi a gente iniciar a fala do Oliveiros. A gente costuma passar a palavra para a própria pessoa se apresentar, Oliveiros, a gente dá uma informação muito básica sobre de onde fala cada pessoa nesse cartazinho que a gente coloca, mas a gente sempre pede que as pessoas se apresentem da forma que preferirem, né? Então, a gente poderia iniciar essa apresentação enquanto a gente recebe notícia da professora Luzibênia sobre a possibilidade de abrir a outra sala, via o FCG, né, via e-mail institucional, para que a gente possa migrar para lá. Se der tudo certo, a gente vai copiar aqui o link da sala e vai informar, e aí vocês podem também enviar para quem está sabendo que está tentando entrar e não consegue, e a gente faz essa breve pausa, se o nosso convidado permitir, para que a gente consiga ter mais gente participando. Já peço desculpas em nome dos professores e professoras, né, por conta disso que a gente não estava sabendo que estava acontecendo, a gente acabou mandando a sala de sempre, e isso aconteceu de poucos dias para cá, essa mudança no Google, tá bom? Então, vamos fazer assim, a gente começa enquanto a professora tenta, e qualquer coisa a gente migra para uma outra sala. Então, imediatamente, passo a fala para Oliveiras, e vamos iniciar. Oi, desculpa, diz. Desculpa a interrupção, é porque a gente está tentando resolver essa questão da sala, né? Eu estava abrindo meu computador anterior, que é onde já tem salvo meus e-mails todos, que eu estou com um computador que estava no concerto e estava sem o G Suite aqui colocado, mas alguns estudantes do curso de enfermagem que estão na turma estão me informando que mesmo o G Suite, o limite está de 100 pessoas também, depois dessa mudança, né? Até o mês de setembro, o limite era 250,
mas que houve essa mudança e agora mesmo o G Suite é 100. Eu vou, de toda forma, entrar aqui no meu e-mail institucional e tentar fazer uma tentativa, não é, com a sala no e-mail institucional para ver, porém a gente está com essa problemática aí. Se alguém que tiver mais por dentro dessa questão do Google, como é que está esse limite de salas, puder até abrir o microfone e explicar melhor para nos ajudar, né, a gente agradece. E caso a gente não consiga... Oi, diz, Camila. Camila sabe. Explica, É o seguinte, o Google estava estendendo para essas 250 pessoas, porque por conta de pandemias, relação com reuniões que as pessoas precisavam fazer, empresas, enfim. Agora, no final de setembro para outubro, o Google voltou ao usual, ao que era antes. Então, pelo e-mail que a gente recebeu quando se cadastra no e-mail institucional da UFCG, tem dizendo que a conta da gente é uma G Suite for Education. Então, a gente só tem, 100 pessoas. Mesmo nessa G Suite da UFCG, o limite por pessoas é 100. Eu te mandei até os prints no WhatsApp, Lucy. Pronto. Pessoal, então, Camila, obrigada. Eu penso que é o seguinte, a gente está às 10h40 quase, então eu penso que a gente poderia seguir por aqui, a aula está sendo gravada, a gente disponibiliza para as pessoas que infelizmente não puderam entrar. Eu já peço que os colegas avisem para algumas pessoas que estão entrando em contato, por exemplo, o pessoal do NERA, que Tiago acabou de avisar que também não está conseguindo entrar. Então, a gente vai seguir assim, tentar resolver essa questão até a próxima aula, talvez até migrar para outra plataforma, se isso realmente se concretizar, que não vai ter mudança, né, nesses próximos dias, para a gente não atrasar muito a apresentação do professor Oliveiros e poder permitir quem está aqui na sala, infelizmente, né, a gente não tem outra saída agora com essa intercorrência. E aí, quem não puder estar aqui agora, assiste a aula gravada e a gente se compromete em resolver isso até a próxima semana. Pode ser assim? O que é que vocês acham? Eu acho que é uma boa ideia, Mari. Sim. Acho que é uma boa ideia. Depois a gente disponibiliza, né, o link da aula, da gravação da aula. Se o professor Oliveiros não fizer nenhuma objeção a ter a sua fala gravada, né, a gente disponibiliza e para a próxima semana a gente já pensa em outra plataforma. Combinado, então. Vamos fazer isso, né? Então, agradecer aí a paciência de vocês e me desculpar pela intercorrência e passar aí para Oliveiros poder fazer suas contribuições. Obrigada novamente, Oliveiros, por ter aceito o nosso convite. Está com você a palavra. Gente, bom dia. Meu nome é Oliveiros de Oliveira Freire. Sou formado em técnicas agropecuárias pela UEPB. Sou agroecólogo, trabalho com agricultura orgânica há mais de 20 anos, já toda numa dica aí da minha idade. Trabalho com plantas medicinais também ao mesmo tempo, há mais de 20 anos, e tenho um certo conhecimento de vivência, né? Que eu vejo que o conhecimento, gente, meus queridos amigos, é como se fosse uma grande coxa de retalho. Imagina todos nós temos aqui 100 pessoas, e cada um recebe 1 metro quadrado de tecido, e a gente vai caminhar, e de repente dá uma chuva muito grande. 1 metro quadrado de tecido não daria para a gente se proteger da chuva. Porém, se todos nós juntássemos esses metros quadrados, nós teríamos 100 metros quadrados de lona. Então, isso que é o conhecimento. O verdadeiro conhecimento, ele é contribuído de cada um. Todo mundo tem a oferecer. Então, o produtor rural, para mim, foi um dos meus maiores professores durante todos esses anos. Certo? Iniciando, já que nós vamos falar do sagrado, é importante frisar que cada região tem o seu sagrado específico, né? Cada região tem o seu sagrado. Todos nós aqui temos uma sala de 100 pessoas, cada um tem o seu sagrado. Então, eu começo axé de quem é de axé, amém de quem é de amém, né? Saravá de quem é de saravá, Hare Krishna de quem é de Hare Krishna,
E, enfim, outra coisa também que eu queria concordar com o professor, a questão do uso das ervas medicinais, tem que sim ter um cuidado e tem que ser fomentado sim, né? Tem que ser fomentado sim, porque em muitos cantos que eu já visitei, não se tinha farmácia, muito menos energia elétrica. E como é que esse pessoal sobrevive? Através do uso das plantas medicinais. Então, sim, devemos sim fomentar essa prática para que cada um em si saiba usar suas próprias plantas. Outra coisa importante também, quando na fala do professor que ele falou, sobre a questão do cultivo das plantas medicinais, mas existe uma coisa bem interessante sobre as plantas medicinais. Existe uma planta conhecida popularmente como rabo de raposa, mas o nome científico dela não me vem à cabeça agora. Ela é um fungicida muito potente, só que ela tem um problema, gente. Ela não é domesticada. O que seria uma planta domesticada? O capim-santo é uma planta domesticada. O boldo é uma planta domesticada. Mas existem muitas ervas espontâneas que elas não são domesticadas. Então, se faz necessário um estudo, se quer realmente fomentar o aumento do uso de plantas medicinais, então, a todos os estudiosos a trabalhar com domesticação dessas plantas, certo? Porque o que é que acontece? Muitas vezes, você tem a planta, no caso do Ageranto conizoide, que é o catinga de bode ou mentrasto. O mentrasto é excelente anti-inflamatório e a gente usa ele muito para tendinite. Só que o problema do mentrasto, ele só dá em época que chove. E muitas vezes, se você tentar cultivar o Ageranto conizoide, ele não germina. Incrível. Porém, se você arranca a planta do Ageranto e sacode ela nasce. Então, precisa de um estudo em cima dessas plantas, de justamente domesticação, não mudar, mas domesticar e cultivar elas. Tudo bem, é legal a gente ter o hortelã, o menta-crispa, o menta-piperita, entre outros. Porém, nossas ervas nativas, nossas plantas espontâneas, ela precisa ser muito mais valorizada também. Não é verdade? Também. Cornisa bonariense, chegou agora o nome científico do rabo de raposa. Nós temos 2 tipos de cornisa, a cornisa bonariense e a cornisa canadense. Todas as duas, elas são altamente fungicidas. Inclusive, já fiz algum trabalho com midioídeo na uva, consegui fazer o extrato para colocar no sabonete e realmente diminuiu o rabuge do cachorro, certo? Inclusive, eu peguei pano branco, usei ele e deu super certo, mas é uma planta que não é domesticada, então a gente precisa trazer para cá. A gente precisa sentar e tentar domesticar essas plantas, tá ok? Agora eu também deixo um alerta, porque eu tem que botar na cabeça desse pessoal o seguinte, o pessoal diz muito, é medicinal, mas não faz mal. Faz mal sim, gente. É um medicamento. É um medicamento. Eu tenho como exemplo que eu vi, o mussambê. O mussambê, gente, a gente encontra aqui em toda a nossa região. O nome científico dele é Cleoma espinosa. Cleoma espinosa. Eu uso muito mussambê em hortas orgânicas porque ela é uma planta atrativa. Ela traz para ela mosca branca, pulgão. Então, eu planto às beiradas da horta. Mas também ela é muito usada na medicina popular como expectorante, como broncodilatador. Porém, eu vi uma mãe fazer um chá muito forte no mussambê e dar ao filho dela. Sabe qual foi o resultado, gente? A criança morreu. Quando eu cheguei nessa comunidade, estava o pessoal, ela deu um chá de mussambê. Qual foi a planta? Aí me mostraram a planta e era o mussambê. Ou seja, a planta mussambê é muito usada para tosse. Porém, nessa ocasião, essa planta matou uma criança. Porque muitas vezes o nosso produtor,
o nosso... Eu vou falar de produtor rural, que eu vou falar da minha realidade, tá bom, meus queridos? E aí também a gente traz para... Cada um traz para a realidade de vocês. Então, o nosso produtor tem uma coisa na cabeça que diz assim, é natural, não faz mal e está muito pouquinho. Aí faz um chá super forte, que, por sua vez, traz um malefício para quem está tomando. Outra coisa que eu alerto também, gente, é o modismo sobre plantas medicinais. Né? É o modismo sobre plantas medicinais. Teve uma época que a moda era o confrê. Aí era todo mundo tomando chá de confrê, era confrê à milanesa, confrê de manhã, a dieta do confrê. Hoje se sabe que o excesso do confrê causa necrose no fígado. Então, a gente tem que tomar cuidado, meus queridos amigos, quando a gente entrar nessa questão de modismo. É uma planta medicinal? Mas a gente sabe muito bem que a diferença do veneno e do remédio é a porcentagem, é a quantidade. É como o chá de capim-santo, Cibopocus citratus. Cibopocus citratus, exatamente. O chá de capim-santo, ele tomado em excesso pode causar desmaio. E eu cheguei no canto uma vez, onde a mulher estava fazendo um suco de capim-santo, que a gente coloca apenas 50 gramas em 1 litro de água, a mulher estava colocando quase meio quilo em 2 litros de água. E eu olhei assim, e o pessoal tomando. Gente, não é assim. A gente tem que tomar cuidado quando a gente vai falar de planta. A gente vai tomar cuidado. Então, esse programa que foi apresentado agora, onde todos nós, eu, vocês, pessoal de saúde, todos nós, a gente tem que se empenhar a passar esse conhecimento, que é extremamente válido, porém saber passar com segurança, para que a gente não tenha acidentes. Como o caso do professor falou aí sobre o peão roxo. Eu uso o peão roxo para matar pulgão. Coloco o peão roxo, por causa tem muito alcaloide, né, e também é muito rico em tanino, então eu coloco lá esse pinhão roxo e dentro da água e deixo o dia pronto e aplico na minha horta e mato os pulgões. Eu já vi uma pessoa mastigando a folha, o caule do pinhão roxo, dizendo o seguinte: professor, eu faço isso porque o Tejo faz isso para quando for picado da cobra. A gente já está começando a entrar nos saberes populares, tá certo, gente? Eu faço isso porque o Tejo faz isso por causa da picada da cobra. Mas, gente, vamos pensar o seguinte, é sabido que o tanino e outras substâncias que tem ali dentro do peão roxo, ele desnatura a proteína do veneno da cobra, certo? Ele simplesmente faz a bicha ficar inativada. Mas, gente, uma coisa é o organismo do Tejo comer e outra coisa é o nosso organismo. E outra coisa é o nosso organismo. Então, saber conversar com eles, saber trazer para ele. Vejo muito isso. Outra coisa muito interessante é sobre o mastruz. Meu Deus, eu esqueci agora o nome científico do mastruz. É uma planta africana, é uma marantácea. Não, depois eu lembro, aí chega, tá certo? Depois eu lembro, aí chega. Xenopode ambrosióides. Xenopode ambrosióides. Quem foi o anjo que me salvou? Foi Maria. Muito obrigado, certo? Ele tem uma substância chamada... Estamos aqui para isso, né? Obrigado mesmo, gente. Ele tem escaridina, certo? Que é muito usado para verme, né? Se tem uma substância lá que é vermífuga. Porém, a quantidade é muito pouquinha. É muito pouquinha. Mas eu vejo o pessoal tomar copos e copos de mastruz com leite. É para quebradura. Eu cheguei numa propriedade uma vez, que quando eu estava lá, o cachorro quebrou o pé do pato. Quebrou o pé do pato, e era o pato de estimação lá da casa, e começaram a dar para ele, para quebradura do pé, tome uma papa feita unicamente de mastruz, né?
O pato tomou, depois, com 15 dias, eu voltei lá, o pato estava andando, mancando, e com pouco tempo o pato morreu. Então, vamos comer o pato, né? Mataram o pato, vamos comer o pato. E na perna do pato, onde estava a quebradura, o mastruz, ele estava justamente naquela quebradura. Eu achei fascinante. Mas também eu já vi gente tomar aquele copo de mastruz com leite e ficar todo apatacado, todo avermelhado, né? Eu vou falar, gente, muito das minhas experiências, tá certo? Cheguei numa propriedade uma vez, o da molecada estava tudo fazendo fila na casa lá de uma senhora para ganhar o doce de banana. Preste atenção nessa. Para ganhar o doce de banana. E todo mês ela fazia esse doce de banana para dar para a molecada. E eu fiquei lá 15 dias nessa comunidade e fui lá trabalhar com elas. E, oxê, e esse doce de banana é para quê, dona Severina? Ela disse, professor, é que todo mês eu dou para a molecada não desenvolver lombriga. Mas como é que a senhora faz esse doce? Ela faz o doce da banana. Olha que saber popular maravilhoso. Ela faz o doce da banana, mais ou menos, eu vou dar mais ou menos a porcentagem que ela me ensinou. Ela pegou 1 quilo de banana, meio quilo de açúcar, e machucou as bananas e começou a fazer aquele doce, certo? Botou um pouquinho de água. Quando o doce estava feito, ela colocou aproximadamente, para 1 quilo desse doce, ela colocou 50 gramas de folha de mastruz. Entendi por quê. Agora, gente, ela não colocou as 50 gramas do doce das folhas de mastruz quando o doce estava quente. Ela esperou o doce dar uma esfriadinha, certo? Colocou as folhas e bateu. E ela dava para a comunidade e a molecada fazia fila. Ou seja, ela conseguiu vermifugar a comunidade dela com o doce. E ela aprendeu com a avó, quem aprendeu com a avó bisavó, e assim foi. Porque ela diz assim, guri é muito ruim de tomar remédio. E eu dando esse docinho, e era guri comendo doce com bolacha, doce com pão, inclusive eu comi o doce também. Você sente no final aquele gostinho do mastruz, no final. E realmente, gente, são conhecimentos. E esse conhecimento, meus queridos amigos, que eu peço para vocês ir buscarem com os mais velhos. Ano passado, eu fiz um artigo devido a um produtor rural. Eu e um aluno chamado Rivaildo, do curso de agroecologia, onde o professor ministra aula, eu fui dar aula de empreendedorismo na comunidade desse aluno. E a gente começou a conversar. E eu vi o avô dele pegando uma folha de uma planta chamada sicupira, mas não é a sicupira que dá ramos, não, é uma árvore. Ele pegava essas folhas, fazia um forro dessas folhas e colocava lá dentro as bananas. E ele conseguia amadurecer essas bananas sem precisar do carbureto, que é muito tóxico para o produtor rural. Sabe o que aconteceu? Quando esse período de sair esse aluno, Rivaildo, eu vou esperar você entrar no curso de agroecologia. Ok, eu estou lendo aqui. Aí, quando ele entrou no curso de agroecologia, a gente colocou em prática, fizemos em laboratório, depois fizemos como produtor rural, e a gente conseguiu publicar uma revista A1. Dizem que é extremamente difícil publicar uma revista dessa, né? O mastruz sendo cultivado, maravilha, você está vendo? Só que eu dou um conselho a utilizar o mastruz. Não usem a semente do mastruz. Porque eu já vi um produtor colocar um pé de mastruz cheio de semente para o bode, e o bode, com pouco tempo, morreu, com sinais de intoxicação. Acredito eu que a semente de mastruz, ela concentre mais essa quantidade de princípio ativo, certo?
e, por sua vez, é extremamente tóxico. Bom, agora vamos entrar na parte do sagrado, certo? Eu sou filho de Yansan, sou do candomblé há mais de 15 anos, e dentro do candomblé existem algumas coisas que me encantam. Coisas que me encantam que eu consigo andar nos dois mundos, nos mundos científico e no mundo empírico, na verdade, das crenças populares. Eu começo com uma planta chamada Tunera difusa, Tunera subulata. Essa tunerácea, ela é usada dentro dos rituais de candomblé é uma planta consagrada a Exu, certo? E ela é usada dentro dos rituais de candomblé para tanto pessoas que estão com deficiência baixa, adoentadas, como para pessoas que estão com problemas de ereção, no caso, os homens. E eu estudando, eu descobri que justamente essa tunerácea, certo? Ela é usada comprovadamente para problemas de impotência sexuais. Inclusive, ela também está sendo estudada para um coquetel anti-AIDS, certo? Para um coquetel anti-AIDS, ou seja, uma planta que é usada há muito tempo, quando chegou no Brasil, para o ritual para Exu, que é o deus da fertilidade, do vigor masculino, e hoje ela é comprovada cientificamente para o mesmo fim, com propriedades medicinais para isso. Engraçado que dentro do nosso contexto aí, plantas medicinais, mas fique sabendo que as plantas também foram usadas pelos nossos escravos, por esse povo que foi escravizado, entendeu? Para defesa também. E a gente usa também essa erva dentro dos rituais de candomblé, que ela é chamada de guiné. A planta é chamada guiné. Nome científico Pativera aliaça, alguma coisa assim, mas é muito conhecida como guiné. Existe um artigo chamado assim, Amansa Senhor. Guiné, Amansa Senhor. Pode procurar, que vocês vão encontrar na internet. O que é o guiné, gente? Olha como os nossos antepassados, que todos nós brasileiros temos sangue de negro, com muito orgulho, e são meus antepassados também, né? Como ele se defendia. O guiné, eles têm princípios ativos que atua diretamente no sistema nervoso. Ele é usado para pessoas que estão com histeria, ele é usado para pessoas que estão com vários problemas mentais, mas a cozinheira da Casa Grande, os escravos da Casa Grande, o que é que eles faziam? Eles desidratavam essa planta e colocavam essa planta desidratada dentro da comida dos senhores. Com o passar do tempo, os senhores iam ficando, como se diz, um pouco ababacados, idiotizados. Os senhores que tinham aquela fama de ser agressivo, os senhores que tinham aquela fama de ter aquele apetite sexual exagerado, onde pegava todos lá na fazenda, na senzala, estuprava, né, gente? A palavra verdadeira é essa. Estuprava. Olha aí, a Lu aí dizendo que conhece essa história, que coisa boa. O tipi, quando o gado come o tipi, ele morre intoxicado, empanzinado. Exatamente, então deixa o próprio cheiro. Então, ao passar do tempo que os senhores iam consumindo essas plantas, eles ficando mais calmos. E com o passar do tempo que eles iam tomando, poderia chegar até a morrer com uma necrose no fígado e até por problemas mentais. Mas o guiné, gente, dentro do curandeirismo, dentro da nossa religião, ele é colocado na porta da casa, ele tem um cheiro bem particular, e a gente usa o guiné para defumação junto com a arruda. Tanto que tem a música que a gente canta assim, defuma com as ervas da Jurema, defuma com arruda e guiné. Vamos defumar filho de Umbanda, vamos defumar filho de pé. Olha que forte.
sabendo ele que quando se defuma o guiné, aquela fumaça que sai do guiné, ela tem suas propriedades medicinais, que limpa o nosso corpo, a gente fica mais tranquilo. E quando se usa o arruda, né, que é uma planta extremamente aromática, também é inseticida, ela também é uma planta sagrada nossa, usada nos nossos rituais. Ruta gravioleja, o nome científico. Engraçado que dentro dos processos de curas populares, eu chego nas comunidades, aí eu vi uma senhora, ela pegou 5 galinhos de arruda, colocou em 1 litro de água. Gente, vou deixar bem claro que eu não estou passando receitas. Eu vou deixar bem claro que eu estou falando, já que o tema é conhecimento popular e as ervas sagradas, eu estou tentando fazer o link com o que eu vejo no campo, com o que eu vejo dentro do candomblé. Tá certo, meus queridos? Estou deixando bem claro que eu não estou passando receita. Mas eu estou fazendo esse link porque eu sou estudioso de ervas, trabalho em campo há mais de 20 anos, não sou técnico de escritório, sou técnico de campo, onde eu passo meses e meses em uma comunidade, certo? Então, tudo que eu estou vendo lá, eu estou trazendo para a gente enriquecer isso, tá bom, meus queridos? Então, o que é que ela fazia? Ela pegava essas 5 folhinhas, 5 folhas, gente, não era 5 galhos. Ela pegava 5 folhinhas mesmo, pequenininha, e colocava em 1 litro ou meio litro de água e deixava descansando por 3 dias fora da geladeira. Depois ela colocava na geladeira novamente. Depois disso, ela pegava um pano e, durante a noite, ela passava essa água nas pernas. Aí eu olhei para ela, para que a senhora está fazendo isso? É por causa da muriçoca? Não, professor Oliveiros, é por causa que melhora as dores das minhas pernas. As varizes desincham. Se E fui estudar, porque eu faço isso, sabe? Eu vou no conhecimento popular e vou estudar dentro do conhecimento científico e vou estudar dentro do conhecimento do candomblé, das ervas sagradas. E eu descobri o quê? Que ela fazia sem querer a rutina, que é uma substância que tem no arruda, ela é vasodilatadora. Então, o que é que acontecia? Abria os vasos, alecrim, bojuí e alfazema. Desculpa, Carla, é que eu não quis. Parece que você é filha da Oxum, minha linda. Eu peço desculpa, que eu não cantei o ponto todo, tá certo, meu amor? Mas da próxima vez eu vou cantar o ponto todo, tá bom, minha querida? Axé para você, Carla. Muito obrigado. E eu vou falar também do alecrim, tá bom? Então, ela passava nas pernas, e o que é que acontecia? Abria, um vasodilatador, e abria as varizes, e o sangue começava a circular normalmente, e assim deixava de doer as pernas dela. Passou-se um tempo, isso faz muito tempo, e eu vi na televisão o pessoal vendendo um medicamento milagroso chamado Ruta Carnitina, para dores nas pernas, dores muscular. Nada mais é do que o princípio ativo que nossa amiga lá, da nossa zona rural, já usava. E dentro da nossa religião, nós usamos o arruda, sim. Ele afasta todos os males. Nós usamos muito como defumador, colocado atrás da orelha. Enfim, dentro desse mesmo ponto, defuma com as ervas da jurema, defuma com arruda e guiné, alecrim, bujuí e alfazemas. Vamos defumar filho de fé. O alecrim, gente, chamado Rosmarinus officialis, tem esse nome porque Rosmarinus é rosa do mar. Ele é muito comum lá na Europa, porque ele dá justamente na beirada do mar, nas colinas. Os rosmarinos, ele é cardiotônico, certo? Ele é cardiotônico, fortalece o coração, porém o excesso dá o aceleramento do coração.
E realmente, como que nós usamos o alecrim? Nas nossas benzeduras, nossos momentos de oração. Quem nunca foi para uma rezadeira e ela não pegou 3 galhos de alecrim, se ela tivesse? E se fosse muito forte, faz o ramo de alecrim, faz com alfazema e com arruda, e deixa pendurado na porta de casa. Quem nunca viu isso? São os nossos meios, gente, que nós... Exatamente. Alecrim e arruda é a melhor coisa para benzer. Exato. Com certeza. Aí você pode até estar me perguntando, quem está escutando do outro lado. Mas espera aí, se ele acabou de falar que o alecrim é uma erva portuguesa lá da Europa, tal, enfim, e aqui é usado por religiões de matrizes africanas. Gente, a mistura das religiões, quando trouxeram de lá para cá o alecrim para perfumar as casas, foram usados. Isso é a beleza da miscigenação, a beleza da mistura da religião, o secretismo. Obrigado, professor Léo. Né? E continuando. Gente, alguma pergunta, vocês podem... Eu tenho, assim... É muita coisa, eu não sei, eu tenho um problema nos neurônios, que quando eles começam, eles não param. Então, por favor, vocês perguntem, certo? Para a gente chegar lá. Então, bora lá. Se a gente for falar de secretismo, se a gente for falar de ervas sagradas, ó, Carla, essa vai para você, minha querida. E a Jurema, né? A Jurema, a religião Jurema, existem muitos estudos que elas foram desenvolvida aqui na Paraíba, na cidade de Ailandra. Existem muitas músicas, né, sobre a Jurema, e a Jurema é pau sagrado onde Jesus descansou. Tem um ponto que fala disso. Só que existe um problema dentro desse secretismo. Mas qual a Jurema? Se for nossa Jurema preta, a Mimosa hostilis, né, que é a mimosácea, que é uma planta pioneira, que é muito comum, e ela é muito usada nos nossos rituais de Jurema para fazer o vinho, que ela é extremamente medicinal, mas também ela é alucinógena, ela é rica em alcaloides, ela é rica em tanino. O mororó é a pata de vaca, que a gente usa muito dentro do secretismo, dentro do secretismo, não. Na medicina popular, como ela baixa a insulina, né? Ela é para diminuir a insulina. Só que minha mãe Zezé, minha mãe de santo, que ela já faleceu, ela, uma vez a gente conversando, ela disse: olha, Oliveira, você está vendo esses 2 pés de mororó? Eu estou vendo sim, mãe Zezé. A que mais presta é da folha branca. Bom, ela estava falando isso pelo conhecimento popular dela. Não sei se isso está nas literaturas. Mas voltando lá para a Jurema. Mas nós temos a nossa Jurema, que é uma mimosácea, que ela, sim, ela é usada para fazer o vinho de Jurema, onde a gente faz... Olha o que a gente aprende dentro dos terreiros de candomblé, dentro do terreiro de Jurema. Eu estou falando da minha realidade, certo? Que cada região... Exato, mororó, pata de vaca. Cada região, ela tem sua particularidade dentro do seu sagrado. Antes do sol nascer, vai o homem... Gente, dentro dos meus conhecimentos, dentro do meu candomblé, mulher não pode coletar as ervas, apenas homem. E não pode coletar as ervas durante o dia, só durante a noite. Algumas ervas específicas na madrugada e algumas ervas específicas à meia-noite. E eu vou explicar para vocês que tem fundamento científico tudo isso, tá certo? Vou falar primeiro o nosso popular, tá bom? O que acontece? De madrugada, se vai no pé de Jurema preta, cava e tira um pedacinho da casca e um pedaço da raiz do lado que o sol não nasce. Pega essa casca,
coloca-se ou no vinho branco ou dentro da cachaça, deixa na maceração, e aí você preparou. Lógico que tem outras ervas, gente, que, por devidos de segredo, é verdade, sim, toda planta tem o seu horário. Tem outras ervas, mas assim, eu não vou me explanar mais nelas, tá ok? Eu vou pegar bem as principais. Mas praticamente o vinho de Jurema é isso. Durante a noite. Ótimo, tranquilo. Certo? Durante a noite. Vamos para o lado científico disso? Bora lá. Muitas vezes eu fui com mãe Zezé na mata, ela apontava a erva e eu arrancava. Só que ela deixava muito claro o seguinte: nós temos que pegar apenas as ervas que já deram flores e que estão com sementes, e não tirar todas as ervas. E saculejar essas ervas. Exatamente. Exatamente, professor Léo. E não saculejar, e saculejar essas ervas para a gente ter tudo. Eu, na minha inocência, eu ainda não estava sendo acadêmico ainda, mas, Zezé, por que a gente tem que tirar a planta que já floreou e já deu semente? Olha, mãe Zezé, ela nunca estudou, e ela disse assim: Oliveira, se a gente arrancar as novinhas, não vai dar tempo delas terem filhos e a gente ter mais filhos dela. Olha como ela falou, né? E hoje eu entendo, quando a gente arranca a planta já adulta, né, e saculeja para sair as sementes, eu estou perpetuando essa planta. E as pequenininhas que eu deixo já vão crescer para o próximo que vem buscar. Gente, isso é conhecimento centenário. Fedegoso da folha larga. Eu conheço muito Santa Luzia, amigo. Já dei várias aulas aí, no sindicato, com Juscelândia. Exatamente, mas o que eu falo a você do fedegoso, o fedegoso que tem folhas escorpioides. Peraí, gente. É da família. Peraí, enfim. A gente usa o fedegoso na parte animal para botar a placenta do animal para fora. A vaca pare, a gente pega o fedegoso. Boraginácea. É o fedegoso, é uma planta da família das boragináceas. Gente, desculpa, é porque meu HD é lento, tá certo? Ele não vem na hora que eu peço a informação, não. Exatamente, Julita, Abreu. Me desculpa, gente, é que meu HD é lento, eu só tenho 2 neurônios, então você tem que me dar esse desconto. É uma boraginácea. Como é que a gente usa essa boraginácea? Viu, amigo? A vaca deixou ela pariu e ficou a placenta dentro, então eu pego essa boraginácea, esse fedegoso, com flores e florescências escorpioides, eu estou dizendo assim, para vocês procurarem aí nas literaturas, que é mais fácil de encontrar. Certo? A gente amassa e coloca para a vaca tomar. O que acontece? Existe uma contração no animal e ela coloca o parto para fora, a placenta para fora. O pessoal usa muito para mulheres também e outros problemas de saúde, mas eu conheço sim esse fedegoso. Voltando lá, gente, para a nossa Jurema, tá certo? Então, mãe Zezé mandava a gente fazer justamente isso. E por que à noite? À noite, gente, presta bem atenção. Durante o dia, o que é que acontece? Os estômatos da planta se fecham, ok? É uma proteção. Eles se fecham para se proteger e boa parte do princípio ativo está lá na raiz. Porém, nos rituais de candomblé, nós usamos muito mais a erva. A folha. Então, a raiz não é muito interessante. Por isso que a gente vai coletar essas ervas à noite. Olha aí, Julita. A raiz do fedegoso, assada na cinza, tira todo o catarro. Maravilha. Certo? Então, a gente vai à noite usando justamente essa preocupação. Ou seja, os antigos
tinha uma consciência ambiental bem maior do que nós temos hoje. A importância é como eles viam a natureza como um ser unido a eles e não um ser separado. A natureza em contexto, não a natureza como um ser a ser usado. Dentro do candomblé, a gente vê isso, porque sem folha não existe candomblé, sem folha não existe umbanda, sem folha não existe o sagrado, gente. Nosso pensamento é todos os nossos orixás usam nossas folhas. Mas desde pequeno eu aprendi com Moisés, é isso. O respeito da natureza e deixar para o próximo. Vou arrancar essa planta, mas eu tenho que deixar descendentes para os próximos que precisarem dela. Então, a gente ia muito coletar, e à noite por causa do princípio ativo. Aí você me pergunta, mas, Oliveira, por que só o homem pode arrancar as ervas e não a mulher? Não é um pensamento machista? Exatamente, Saulo. A floração é o auge. Exato. Teores de princípios ativos. Aí a pergunta é, Saulo, como é que Mãe Zezé, uma mulher que nunca estudou na vida dela, nós sabemos disso, meu querido amigo, porque nós estudamos isso. A gente meteu a cara nos livros e a gente sabe isso academicamente. Anos e anos de estudos. Mas a pergunta, a grande interrogação, que eu acho isso maravilhoso, como é que Mãe Zezé, que não sabia ler, que já aprendeu com outra pessoa que não sabia ler, que vem de mais de 100 anos essa prática, há mais de 500 anos essa prática, como é que eles sabiam? Transmitidas por gerações. Exatamente, amigo. Eles vão vai passando, vai vendo. E quem ensinou isso ao primeiro? Oralidade, Léo. É tanto que muito dentro de nossas músicas, nós ensinamos a fazer remédio cantando. Carla, olha se você conhece essa música. Foi uma folha seca que eu apanhei. Foi uma folha seca que eu apanhei. Coloquei no meu cachimbo e o catimbó eu desmanchei. Coloquei no meu cachimbo e o catimbó eu desmanchei. Naquele momento está existindo a oralidade de como curar com folha seca através do cachimbo. Fazer aquela folha seca como se fosse o fumo, e muitas vezes misturado ao fumo. Oralidade. Já ouviu, Carla? Carla é do Santo também, né? Linda você, minha linda. Entendeu? Axé, irmão. Entendeu? Então, as músicas, elas trazem essa oralidade. O conhecimento dentro do nosso povo, dentro do candomblé, é muito oral, através de canções. Certo? E continuando dentro da Jurema, ainda não saí de dentro da Jurema. Gente, tá dando para entender a minha explanação. Eu estou muito preocupado em jogar muito conhecimento. Ótimo. Obrigado, gente. Certo? Então, a gente usa a Jurema aqui. Porém, existem alguns artigos de outras regiões que a Jurema deles é uma planta chamada liamba, que é uma Vitex agnus alguma coisa, que também é usado nos rituais de Jurema, mas é usado da mesma forma. E também faz os mesmos princípios, também tem alcaloides. Então, quando eu falo respeitar o sagrado de cada região, é justamente isso. Porque a minha verdade não é única, existem várias. A minha verdade não é única, existem várias. Continuando. Aí você pode até me perguntar, mas, Oliveiros, não é muito machista a religião? Porque não a mulher... Exatamente, Fátima. Eu ia dizer essa pergunta agora, viu, Fátima? Por que só a mulher pode colher? Porque a mulher é aberta e a mulher paga a terra. A mulher menstrua. Entendeu? Então, ela é mais susceptível às energias negativas.
ela é muito mais susceptível. Não é porque isso é um trabalho de homem, é uma questão de proteção junto da mulher. Entendeu? É muito mais uma proteção do que um tabu. É muito mais uma proteção do que um machismo. Porque, imagine você, o homem é fechado. Eu não estou falando para a criança, tá certo? O pênis é fechado, gente. A vagina, ela sangra. Existe a menstruação. Então, ela paga a terra. Aprendi isso com mãe Zezé e com Tatá. Infelizmente, gente, Tatá não está aqui por motivos maiores de santo, mas ele me deu a incumbência de passar isso para vocês, certo? O que seria pagar a terra? Dentro do candomblé, a terra é base de tudo. É a terra onde nascem as plantas, certo? Então, tudo que a gente faz dentro do candomblé, a gente paga a terra. Se eu for oferecer o molocô para Oxum, eu tenho que deixar e depois esse molocô, ele é colocado na terra. Eu estou pagando a terra. Eu tiro um pouquinho daquela comida do orixá e coloco na terra. Então, eu estou pagando a terra. A mulher paga a terra de que forma? Através da menstruação. E por isso ela fica muito mais suscetível a energias negativas. E essas energias negativas entram nela, prejudica. É uma troca, Leandro, exatamente. E essas energias negativas podem prejudicar a mulher e, por sua vez, ela pode trazer essa energia negativa para dentro do ilê. Certo? Então, por isso que só quem colhe as ervas são os homens. Só quem toca Elu é os homens. Só quem entra em quarto de Exu é os homens. Porque justamente são pontos de maiores energias, onde circulam as energias boas e energias ruins, que, por sua vez, pode prejudicar a mulher. Teve um caso que uma menina... Eita, que pergunta linda! Se a mulher sangra, ela é aberta e tem uma conexão maior com a terra e a criação. Ela não deveria colher as ervas? Linda pergunta. Aí que está o problema, minha querida. Por ela ter uma maior conexão, ela recebe energias boas e energias ruins. Ou seja, tanto a energia positiva como negativa, ela absorve. Essa energia positiva que ela tem nela, maravilha. Mas se ela recebe essa energia negativa, pode acarretar um problema de quê? Um sangramento, um câncer de útero. Ela pode ter algum problema com alguma entidade ruim. Não é uma questão, meu amor. Eu entendo, você está vendo no pensamento dos druidas, né? O pensamento daquele povo mais antigo, os druidas, os selênios. Enfim, ele tinha esse pensamento que a mulher, sim, ela tem a ligação na terra, onde a colheita era feita com as meninas virgens, né? Porque é Gaia, vem do pensamento de Gaia, a deusa terra. Mas dentro do candomblé, a gente se preocupa com isso, Franciele. A mulher ela não receber essa carga negativa e, por sua vez, ela se prejudicar, tendo um sangramento. Entendeu? Tem um sangramento, tem um problema no útero. E eu já vi isso com a menina que ela foi para o ilê e ela não disse que estava menstruada. É proteção para as mulheres, exatamente, por pura proteção. E ela estava menstruada e ela participou da cerimônia. E o que aconteceu? No outro dia, ela entrou em contato com a mãe Zezé, dizendo, mãe Zezé, eu estou sangrando muito, eu estou indo para o hospital. Aí, mãe Zezé, você estava aqui no terreiro menstruada, você tocou em tal objeto, toquei, está explicado. Aí, mãe Zezé mandou ela tomar um banho de arroz, um banho de manjericão e acender uma vela. Obrigado, meu amor. Resultado, o sangramento parou. Então, Franciele, o motivo da mulher não colher é justamente esse, proteção para ela, certo?
Bom, mais alguma pergunta, gente? Estou com vocês aqui o dia todo. Pode usar o tic-teco, tá certo? Continuando. Dentro das curas, certo? Dentro do processo de cura popular, a gente não pode esquecer, a gente está falando muito na parte vegetal, que isso é maravilhoso, mas também tem a etnozoologia, onde existem muitas comunidades, usa animais para medicamentos. Quem nunca já ouviu falar de cupizeiro, o lambedor de cupizeiro de caju, pega o pedaço do cupizeiro e faz o lambedor. Usa os animais, usa os insetos. Existe uma coisa chamada bálsamo de boi, ou é um produto que ele é feito dentro do rumen do boi, que é altamente medicinal. Uma vez eu estava numa comunidade e a cachorra estava começando a entrar no cio, a cadela. E eu pensei, eita, essa cadela já está no cio. Pega lá, menino, vai buscar o mamangava, que é aquela abelha de hábito solitário, que poliniza o maracujá. E eu prestando atenção em tudo, né? Mas para que a mamangava? Ah, professor, o senhor não sabe, não? Sei não, eu quero aprender. Curioso, né? Curioso. Eles pegaram uma mamangava, me deu uma dó. Mataram uma mamangava, torraram uma mamangava, fizeram o pó do mamangava e deram para a cadela beber a água. A cadela parou o cio. Por quê? Eu não sei. Se tem alguma coisa científica publicada, eu já procurei, não achei. Mas a cadela realmente ela parou, ela não entrou mais no cio. São os nossos insetos também. Como pegar a lagartixa e esfregar na frieira. Pegar a lagartixa e esfregar na verruga, para a verruga cair. Como eu já vi também, gente, chegou um rapazinho, estava dando aula de agricultura orgânica. Meu Deus, qual foi o canto da Paraíba? Foi bem longe. E eu dando aula, e o rapazinho haja coçar os dedos dos pés, né? Coçava muito. E eu olhei para ele, o que é que você tem? Esse professor, eu estou com uma frieira. Se é. Aí tem o seu senhorzinho, de mais ou menos um adolescente de seus 85 anos. Aí, se você quer acabar com essa frieira, aí o moleque disse, quero. De manhãzinha no curral, quando a vaca mijar, bota o pé debaixo da urina, faça isso 7 dias. Aí você pode até me perguntar, mas vai esperar a vaca mijar? Não, gente. Existe um ritual que toda vez que o homem vai lá tirar leite da vaca, lavar a ubre da vaca, a vaca naturalmente faz xixi. É natural isso. Então, quando ia lá, e ele fez, a minha aula era de 15 dias, e todo dia ele ia lá, tirava o sapato e lavava os pés com a urina de vaca. Ela mija quando... Pronto, a partir do momento, ó, o Marcos aqui, ó, quando já começa a amarrar a vaca, piar a vaca, ela já começa a querer fazer xixi. Então, nesse momento, é o momento que você coletar essa urina. E o menino, o que é que fazia? Ele lavava, assim, a frieira dele. E o que aconteceu? Realmente, gente, no 7º dia, a frieira estava sequinha. Aí, quando eu entrei já estava na área acadêmica, foi quando começou a sair alguns artigos sobre urina de vaca diluída a 1%, é fungicida, é bactericida, é um monte de coisa. Não para beber, tá bom, gente? E a população usa. Sim, Carlos, é possível sim, meu amor. É possível sim, porque o arruda, por ser muito forte, muita gente se incomoda. Mija de medo e ansiedade? Não. Boa pergunta. Deixa eu terminar de falar aqui para a Carla. Carla, sim, pode ser uma influência, sim, mas você pode ser alérgica ao arruda. Entendeu? Ela mija de medo e ansiedade. Rapaz, geralmente ela mija por excitação, porque o que é que acontece? Quando você está trabalhando com vaca, com gado, o gado é muito sensível ao seu vaqueiro. É o estímulo. Ela é muito sensível ao seu vaqueiro.
É tanto quando você muda o vaqueiro, a produção de leite cai. Porque a vaca ela não se acostuma. Na propriedade que eu trabalhei um tempo, as vacas gostavam tanto do vaqueiro que ele não precisava amarrar. Ela mesmo parava quietinha. Quando ele alisava ela, ela já fazia xixi e ele tirava o leite. É tanto que existem já pesquisas que é chamada a doma dócil, ou doma dócil, é dentro de bem-estar animal, que o animal tem que tomar um banho, coloca uma música clássica, silêncio total, então a vaca dá muito mais leite. Como é? Oliveiros, tem umas perguntas. Aí o Leandro vai coletar umas anteriores que já passaram aí no chat enquanto você falava e vai copiar aí de volta, tá certo? Pois não, pode falar. É falar. isso, Léo. Obrigada. Eu agradeço, gente, porque eu fico procurando dentro da minha mente e aí eu não fico olhando dentro de coisa. Bom, então foi usado isso, é um conhecimento que vai passando e vai passando. Entendeu? Oi? É isso, já começa aí no chat umas perguntas que tinham ficado atrás, aí o professor Saulo está trazendo. Olha que pergunta linda. É professor Saulo Rios. Mas isso serve apenas no candomblé, pois na tradição indígena não se viu esse relato ainda. Devemos entender que cada região tem os seus sagrados e suas particularidades. Dentro do candomblé, a gente se alimentou, dentro da Jurema, né? A gente se alimentou, professor Saulo, se alimentou de conhecimentos dos mestres, dos caboclos, dos índios, certo? Do branco, entendeu? Inclusive, dentro do candomblé tem entidade branca, né? Tem entidade branca, mas muitas vezes não está nessa região, Saulo. Entendeu, professor Saulo? Então, talvez, entendeu? É porque, professor, como é uma religião oral, não temos nada escrito, é passado de cânticos e histórias, tanto que na sexta-feira nós temos vou falar de uma forma bem popular, tá bom? O arroz de Orixalá, né? Nesse dia, é o dia mais sagrado para o pessoal do candomblé, a sexta-feira. A gente guarda o branco, né? E o que é que acontece? Depois que se coloca o arroz de Oxalá, aí tem um jogo de búzio, e é nessa hora onde o pai começa a conversar e passar os ensinamentos. Então, é uma religião totalmente oral. É porque é muito comum, professor Saulo, em uma determinada região, fazer uma prática de um jeito, e em outra religião fazer uma prática de outro jeito. Quer um exemplo bem claro, professor Saulo? Existe uma planta chamada Tillandsia recuvata. Vou deixar mais claro ainda. A Tillandsia recuvata, quando a gente viaja, que olha para os fios de alta tensão, não tem aquelas bolas que parecem ninho de passarinho? Então, eu acho que todo curioso já prestou atenção nisso. Ali é uma bromeliácea, família do abacaxi, o nome científico é Tillandsia recuvata. Dentro de alguns terreiros de candomblé, de Jurema, ela é conhecida como samambaia. A samambaia que nós conhecemos é aquela planta que dá aquelas folhas compridas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sim, falo sim, professor. Uma planta não tem nada a ver com a outra. Mas existem cânticos que exaltam essa planta. Arreia caboclo, não se atrapalha, saia debaixo da samambaia. É samambaia, comida de caboclo é samambaia. Eu já vi aqui na Paraíba o altar todo coberto de tilânsias recuvatas, que é a samambaia. Como eu também já vi aqui na Paraíba, professor, o altar todo coberto de samambaias, aquelas que a gente conhece mesmo. E aí? Será que seria ético da minha parte chegar até ele dizer que está errado? Na grande realidade, não existe erro dentro do sagrado. O sagrado acontecendo, trazendo o benefício que se deseja, ele é sagrado.
Por isso que eu me sinto muito privilegiado, honrado, graças ao Saim, né? Que eu vou falar de Ossanha, professor, que ele me deu a permissão de andar nos dois mundos, tanto no mundo do sagrado como no mundo do acadêmico. Então, isso me deixa uma visão muito mais ampla, e eu consigo transitar por esses dois mundos de uma forma muito tranquila. De uma forma muito tranquila. Exato, Oliveiros. Essa pergunta que você respondeu, na verdade, quem fez foi Marinalva Cariri, né? A próxima pergunta eu vou postar aqui no chat, ó, de Carla Fernanda. Ela perguntando sobre a questão daquela coisa de só o homem poder colher, né? Sim. Eu não já respondi que é a questão de proteção para a mulher? Sim, mas ela pergunta se isso vale para todas as ervas ou se apenas para algumas ervas específicas. Para todas as ervas. Até a própria erva de Oxum, que é uma deusa altamente feminina. É o homem que coleta. É o Ogã que coleta. Certo? Tem mais uma pergunta aqui da Franciele. É isso, né? Franciele Jurque. Está aí no chat também, Oliveiros. Franciele Jurque. De limpeza. Tá bom, deixa eu falar um pouquinho sobre a sanha. Dentro do candomblé, nós temos um orixá chamado Assaim, que é o retentor de todo o conhecimento das ervas. E mulher também não pode olhar para a sanha, porque ele tem uma quisila com mulher. Ele não é que ele seja gay. Não. Dentro do candomblé, não existe essa sexualidade de homossexual, não existe. Existe energia, existe orixás. Mas o Saim, ele não quer que mulher veja ele para justamente não quebrar as forças dele. Acredito eu que eu não posso me aprofundar nesse assunto, eu peço desculpa, que seja a questão justamente da mulher carregar dentro de si esse fragmento, caso ela tenha passado no canto ruim e trazido com ela. Então, o Saim, ele é o protetor das ervas, é ele conhecedor de todas as ervas, e ele é que retém justamente a questão da cura. Muitos falam de Oboluaê, sim, a Totô, meu velho. Mas a Totô, ela é o anunciante, ela é o doutor, ela é o médico. Mas quem comunga esse conhecimento com o Saim é justamente o Saim. Com a Baloaê é o Saim. A pergunta foi o seguinte, se a mulher está com essa energia negativa, o que ela pode fazer? Lógico, é preciso ir para um jogo de búzio. Não se faz nada dentro do candomblé, gente, sem um jogo de búzio, certo? E depois que se joga o búzio, é que o orixá vai dizer que banho específico ela vai ter que tomar. Ervas para banho de limpeza e qual é o melhor horário? Meu querido, eu acho muito leviano, deixar bem claro. Eu fico vendo na televisão, no site, você vai tomar um banho disso, para isso, você vai tomar um banho para aquilo outro. Legal, pode até dar certo, mas muitas vezes é muito específico, gente. É muito específico. Imagina você é um filho de Yansan, ou um filho de Yansan, aí uma pessoa diz, você vai tomar um banho de manjericão, vai tomar um banho de tal coisa. E pode dar problema. Pode dar alguma coisa errada. Então, antes de tomar qualquer banho, fale com uma pessoa que entenda. Entendeu? Para que Maria Joseneira fez uma pergunta que eu respondo para você. Então, o banho que eu gosto muito de passar é um banho, é uma oração para o seu santo, para a sua devoção, e um banho de perfume. Esse é o mais simples que se pode tomar. Porque eu não posso passar disso, porque seria extremamente leviano passar um banho para um problema e a pessoa ter outro problema. Não, mas é que eu estou sem dinheiro. Mas por que você está sem dinheiro? Será que, primeiramente, não é porque você comprou umas coisas sem necessidade? E você acha que o banho
vai ser o milagroso? Não, vamos ser sinceros, gente. O sagrado é importante, mas o sagrado ajuda quem se ajuda. Foi uma vez como Tatá jogando, chegou uma pessoa lá no nosso ilê pedindo para jogar, e disse assim, Tatá, eu estou sem arrumar um emprego. Aí Tatá, muito tranquilo, olhou para ele e disse, você está estudando, você está se qualificando. Você passa o dia, meu filho, na esquina, assistindo televisão, jogando bola. Como é que você quer que o orixá lhe arrume emprego? Se ajude para o orixá lhe ajudar também. Isso é coerência, gente. Isso não é charlatanismo. Certo? Isso é coerência. Agora, nós seríamos extremamente charlatãos e, olha, como eu vejo, infelizmente o pessoal abusa da fé e da boa vontade do povo. Ah, você vai me dar tanto que eu lhe preparo um banho para você. Você pode tomar o banho da erva mais sagrada que for. Se você não se preparar para o mercado de trabalho, você não é absorvido. A grande realidade é essa. Eu, no início de quando eu comecei a estudar, e realmente eu não consegui emprego nenhum, estava muito difícil para trabalhar. Cheguei para a mãe Zezé e disse, mãe Zezé, eu queria uma ajuda. Ela disse, meu filho, eu quero arrumar um emprego. Vamos fazer aqui um trabalho chamado Tudo que Boca Come. É um ritual bem particular. E eu fiz. E, de repente, começou a aparecer trabalho para mim. Mas a pergunta foi, o que eu fiz ajudou? Ajudou. Mas foi 50% os orixás que abriram meus caminhos e 50% eu estava preparado para receber esses empregos. A gente tem que ver isso, meus queridos. É importante a gente usar as forças dos orixás? Sim. É importante a gente fazer as nossas oferendas e crer? Sim. Mas também é bíblico quando Deus diz assim, faz a tua parte que eu te ajudarei. Não adianta, meus queridos amigos, você ficar o dia todo, Senhor, me dê um trabalho, Senhor, eu preciso disso, Senhor, eu preciso daquilo, e você não sai de casa para procurar. E você não faz um curso para se organizar. Você é uma pessoa altamente sem traquejo social. E aí? Como é que fica? Então, faz a tua parte que eu te ajudarei. Isso tanto é válido para a Bíblia, Nosso Senhor Jesus Cristo, como também os orixás, as entidades. Faz a tua parte que eu te ajudarei. Como tinha uma menina que era vendida, e realmente estava muito ruim dela vender a salada, e ela saía todo dia para vender a salada dela e não vendia. Tatá pediu a ela algumas sementes, fez o patuá, entregou a ela. Ela colocou esse patuá no bolso e vendeu suas saladas. Mas será que ela, com esse patuá no bolso, dentro de casa, a salada ia se vender sozinha? Então, gente, faz a tua parte que eu te ajudarei. É simples assim. Axé, Maria. A oração, curandeirismo popular em relação ao uso de sal grosso. Sim, gente, o sal grosso ele tem a capacidade de conversão de energia. Então, é muito interessante você ter sal grosso em casa, sim. Em casa, colocar um pouquinho no canto da parede, ter um potinho com sal grosso, sim. É muito interessante, sim. Se vocês pegarem todas as histórias que nós temos sobre crenças, elas se cruzam. Em um momento ou outro, elas se cruzam. Eu vou falar um caso particular da cebola, conhecida como lobaça, né? Quem nunca, quando era criança, no curandeirismo popular e ervas sagradas, dizia assim, fulano está com tosse, pega a cebola branca, corta e deixa no sereno, e no outro dia você toma aquela água. Maravilha. Dentro do candomblé diz assim, você quer atingir uma cura? Bota uma lobaça
na comida do orixá. Vocês entendem que se cruza? Ó, cebola. Você está entendendo que se cruza? O orixá fala, a gente faz. Então, é intimamente ligado o credenismo popular com a nossa medicina popular, com os orixás, com o candomblé, com a umbanda. Certo? Nada, Fátima, que é isso. Eu tenho um ditado que diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. E conhecimento, ele só é válido quando ele é passado. Certo? Me fizeram uma pergunta sobre uma árvore, uma resina de uma árvore. Minha querida, eu não tenho a retenção desse conhecimento, me desculpe. Certo? Mas, continuando. Dentro do conhecimento popular, juntamente com dentro do candomblé. Existe uma árvore chamada pereiro. Enfim, depois chega. Tem uma música que canta assim. Olha como a música... Aspidosperma. Exatamente, pirandifolia, alguma coisa, perifólio, né? Aspidosperma perifólio. Ô, meu amor, muito obrigado, Fábio. Eu que agradeço, gratidão a você. Nada, esse cérebro me ajudando é tudo. É porque é muita coisa na cabeça e esses nomes científicos vai embora. Aí depois lá... É engraçado, quando eu terminar, vem tudo na minha cabeça, sabe? Continuando, gente. Existe uma música dentro da Jurema que canta assim: pau Pereira, pau de minha opinião, todo pau floricar e só o pau Pereira não. Quero uma vela preta, quero outra encarnada, só não sei se eu mato ela ou se deixa ela aleijada, eu falei. Bom, é um coco de mestre. O que é que olha aí, tá vendo? O que é que essa música está ensinando? Ela está ensinando um feitiço, gente, que deve ser feito no tronco do pau Pereira. Ô Pereira, Pereira, do pau Pereira não bota flor. Ela está ensinando... Pronto, eu falei dentro do sagrado. Vamos vir agora para o lado científico. O pau Pereira, gente, era um pau muito amargo. Ele é muito rico em alcaloide, muito rico em tanino. E realmente ele é muito amargo. E o pessoal usa o pereiro como matar piolho de bode. Eles fazem pega a casca do pereiro, coloca na água e banha o bode. E eu vi o piolho depois que banha, o piolho ele fica agitado e cai. Certo? E existem várias simpatias feitas no pé de pereiro. Né? A folha do pereiro, junto com a comida do bode, que mata as bicheiras, as bichas, eles chamam. Ou seja, eu tenho os dois mundos. Nós conseguimos trabalhar com os dois mundos. Usamos também como eu falei que a gente usa as plantas também para defesa, mas a gente também usa as plantas como aviso. Tem uma música que é assim: balança o galho da Jurema. Não é assim que canta, não, porque é bem melodioso. Mas balança o galho por galho, toma cuidado com a ciência da Jurema, meu discípulo. O tronco é manso, mas os espos estão no galho. Isso a gente canta para avisar alguém que queira fazer bagunça dentro do ilê. Balança o galho da Jurema, ou seja, fala de todo o sagrado, de todo a hierarquia que tem aquele terreiro. Balança galho por galho, ou seja, cada filho de santo. Toma cuidado com a ciência da Jurema, meu discípulo. O tronco é manso, mas os espinhos estão no galho. O tronco é o quê? É o pai de santo. Ele é tranquilo, calado. Mas quem vai fazer o mal são os filhos de santo, porque são os galhos. Quem vai fazer a defesa. Então, a gente canta isso para avisar aquela pessoa que ela não bagunce. É o mundo, gente, é o universo. Certo? Continuando. Quando a gente estuda plantas medicinais, princípios ativos, a gente aprende, a primeira lição que a gente aprende isso com o professor Túlio, com a professora Camila,
é o não misturar mais de 5 princípios ativos. Né? A gente aprende isso. Professor, por que acontece misturar esses princípios ativos? Ah, Carla, muito obrigado. Você que é um doce. Certo? Então, não pode misturar, porque eu vou dar uma contração, ou vai ter uma interação medicamentosa, como o nosso professor Saulo falou brilhantemente. Tarará, tarará. Mas existe um banho expressivo chamado banho de Abô. É um banho que não é todo mundo que participa da feitura desse banho. Né? Não é todo mundo que participa da feitura desse banho. É um banho extremamente restrito, apenas as maiores cabeças do terreiro usam esse banho. Aliás, participa da feitura desse banho. E vai muitas ervas. Vai mais de 30 ervas dentro desse banho, para você ter uma ideia. Bom, dentro da farmacologia, essa água que fica guardada, né, ela não pode ser usada, né, porque ela é um veneno terrível. Ela vai dar um problema. Mas é interessante como esse banho de Abô, ele é medicinal, gente. Chegou um rapaz com um corte mesmo, pegou o banho de Abô, lavou o ferimento, fechou, secou, estancou o sangue. Tô com dor de cabeça, coloca banho de Abô. Tô com dor de barriga, toma um golinho de banho de Abô. E todo mundo sai curado. Aí você me faz a seguinte pergunta. Será que isso é o efeito placebo? Será que é o efeito placebo? Será? Rapaz, eu tenho uma gatinha chamada Papel, e ela é muito adoentada. Eu acho que no primeiro vocês viram, ela estava com febre, aí ela veio deitar no meu ombro. Quando ela está doentinha, ela deita no meu ombro. E aí teve uma vez que ela estava muito doentinha. Eu disse, pronto, eu vou perder Papel. O que foi que eu fiz? Pedi a Tatá um pouquinho de banho de Abô, ele me deu um pouquinho, e eu botei na água dela. Ela ficou boa. Será que foi efeito placebo na água da minha... Será que minha gatinha sabe o que é o efeito placebo? Olha, Fátima, aqui. Fátima, você faz cada pergunta maravilhosa, viu, minha querida? Gosto assim. Espera que eu terminar aqui no banho de Abô, tá bom? Aí, quando acabar, Oliveiros, a tua explicação sobre o banho de Abô, aí você responde a de Fátima e de Lilian, se for possível, para a gente finalizar ao meio-dia. Infelizmente, o tempo é muito curto. Nem começou, rapaz. Pois é, uma pena. Eu tinha anunciado aí que ainda faltavam 7 minutos, agora falta até menos. Infelizmente, a gente tem que terminar até meio-dia. Então, ele tem várias ervas que fazem interação medicamentosa. Então, farmacologicamente, esse banho, essa água é imprestável. Mas ela é muito medicinal. Fátima, se apenas homens com açaí cuidam das feituras dos... Não, calma. O orixá açaí, ele é muito difícil da pessoa trazer ele. Os filhos de açaí são difíceis. Entendeu? A questão é a coleta, Fátima. Apenas as mulheres que fazem a coleta. Apenas os homens que fazem a coleta. Entendeu, Fátima? Mas a preparação do banho pode ser feita, sim, pelas mulheres. Só que ela não pode fazer o banho assim. Ah, cheguei e vou fazer o banho. Ela toma um banho de limpeza específico, coloca a roupa limpa e faz o banho. Tá certo? Qual foi a outra pergunta que fizeram, que eu não... que eram as últimas duas? Já chegaram mais algumas aí. Mas depois Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Depois da Fátima, como proteger nossos espíritos. Como proteger dentro da cultura o próprio alho. Olha, quem nunca que criança
Quem nunca que criança não colocou, a mãe não deu o dentinho de alho e colocou no bolso? Não é verdade? Quem nunca levou uma oração dentro da carteira? Gente, a fé é uma das coisas mais maravilhosas que existe. E todos esses mecanismos são gatilhos. Todos esses mecanismos são gatilhos para a gente ativar a nossa fé. Somos nós que abençoamos e amaldiçoamos nossos objetos. A grande realidade é essa. Então, dentro do candomblé, a gente se preocupa muito com as palavras. Eu peço encarecidamente a vocês que nunca amaldiçoem nada dentro da sua casa, porque a partir do momento que você profere a maldição, você está amaldiçoando um objeto dentro da sua casa. Como também você pode bendizer um objeto. Então, somos nós, somos fontes de energia pura. E quando a gente coloca olha, eu sou bem universal. Eu ando em todas as religiões e ando muito tranquilamente. Existe uma coisa chamada reiki. Eu sou reikiano nível 3, certo? E eu aprendi no reiki uma coisa que é universal, é a impostação das mãos. Na igreja católica tem a impostação da mão, na igreja evangélica tem a impostação da mão, no candomblé tem, em tudo. A gente está emanando energia. Então, a partir do momento que eu chego no pé de Oxalá, de Oxum, de Oiá, de Xangô, coloco minha oferenda e peço, eu estou emanando energia para o universo e o universo emana para mim. Sim, uma coisa bem séria a dizer. Eu ainda tenho 1 minutinho. Olha, todas as ervas que são coletadas, elas são cantadas. Elas não são simplesmente arrancadas. Elas são cantadas. Primeiro se pede licença, se pede agô. Depois que se coleta, que pede agô, que essas ervas são levadas ao terreiro, o pai de santo ou a mãe de santo, ele pega erva por erva e canta aquela erva. Fala os nomes daquela erva, ele abala Ossain, primeiramente, depois vai abalando os outros orixás, e então, a partir daquele momento que aquela erva foi cantada, ela começa a emanar energia para se fazer os banhos. Então, não é simplesmente arrancar e tomar um banho. Porque você pode tomar um banho de manjericão, mas se não for cantada, você toma um banho de erva cheirosa. Aí é sua fé que fala mais alto. Ok, gente. Gente, já acabou. Uma pergunta do René, ou René, não sei como é que pronuncia o nome dele, mas eu acho que vai ficar para o próximo momento que a gente se encontrar. Você pode também deixar algum contato, ou então um canal no YouTube, não sei como é que a gente pode te encontrar, porque inclusive essa pergunta do René, ou do René, pode ser enviada para você diretamente, que eu acho que exige um pouco mais de tempo. E já te agradecer muito, pedir para você fazer as considerações finais, agradecer todo mundo que ficou aqui na aula até agora, agradecer a Leandro pela indicação para a sua vinda, ele oportunizou a sua vinda para cá, a gente fica muito feliz com esse presente, e depois pedir também para os outros professores e mais alguém que queira se despedir, e já te agradecer e te passar a palavra para as considerações finais, tá bom? Pronto. Professora, eu mal comecei a dar minha aula, eu estou aqui ainda no segundo tópico. A gente tem que marcar um outro dia, então, não é? Eu estou no segundo tópico ainda. Porque, assim, tanto o universo do sagrado é o universo, como o outro, e eu ando nos dois. Então, queria agradecer muito a professor Léo por esse momento. Tá bom, professor Léo? Muito obrigado. A todo mundo que interagiu comigo, a Fátima, a Carla, né, que sempre falaram mais comigo, né, a você, professora Maristela, e eu já deixo aqui de primeira mão o Ricardo também, que deu contribuições maravilhosas,
Eu deixo já aqui em primeira mão, deixei meu WhatsApp aí na linha, para vocês quiserem conversar comigo. Professor, professora, estou à disposição para a gente discutir mais coisas e mais coisas e mais coisas. Seria muito mais rico se Tatá estivesse conosco, mas infelizmente ele não pôde estar. Gratidão eterna, e quem não vive para servir, não serve para viver. Eu queria pedir, Oliveira, se você depois puder socializar a sistematização que você fez para a Maristela, o professor enviar por e-mail para nós, já que não foi possível você concluir tudo a sistematização que preparou, se é possível. Porque assim, eu coloquei tópicos, sabe, meu amigo? Vários tópicos e fui riscando o que eu falava. Aí no que vocês perguntam é que vai desenvolvendo as perguntas. Porque assim, eu peço desculpa, mas assim, uma aula como a nossa, que isso não é uma aula, é uma troca de conhecimento. É fragmentos de conhecimentos que nós estamos juntando. Se eu colocar um slide e ficar pá, fica muito limitado. Eu não daria oportunidade para você, Ricardo, a trazer seus conhecimentos. Não daria a oportunidade de Fátima, a oportunidade de Carla, de todo mundo que participou. Então, no que vocês vão jogando, as gavetinhas do cérebro vão abrindo. Entendeu, amigo? Então, eu fico à disposição, professores e professoras. Se precisar de mim novamente, a gente marca outro dia, que eu estou sempre à disposição. E muito mais que um professor Léo, uma pessoa que eu amo de coração, é impossível dizer não. Deixei de trabalhar hoje eu tinha uma reunião só para ficar com vocês, tá bom, gente? Mas isso aqui foi gratificante. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, professor. Muito obrigada, aqui do Rio. Obrigada. Muito obrigada, gente. Só lembrando que a gravação vai ficar disponível no canal do NUCS, da UFCG, do Núcleo de Psicologia Comunitária. Agradecer novamente. E na próxima semana a gente se encontra. A gente vai mandar por e-mail alguma informação sobre a plataforma que a gente vai utilizar, tá bom? Um abraço para todo mundo. Obrigada, gratidão. Tchau. Está podendo microfonia.